Questão número 5 aí, né? Com os algarismos, né? Lembrar que algarismo é diferente de número, tá, gente? Só fazer um parecer, porque um algarismo são os 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 9. Esses são os algarismos do nosso sistema de numeração. Número 1 é um número, mas, por exemplo, o 11, ele é um número formado por dois algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 1. O 23 é um número formado pelo algarismo 2 e o algarismo 3. Então, o algarismo está se referindo só a esse cara, e o número é a junção de todos os algarismos, né? Mas vamos lá a questão. Com os algarismos de 1 a 7, quantos algarismos distintos podem ser formados? De 3 algarismos. Distintos significa que não pode se repetir. Por exemplo, vamos supor que fosse números de 2 algarismos. Para exemplificar, se fosse números de 2 algarismos, eu poderia ter o 1 com o 1 não pode, porque não pode repetir. O 1 com 2, o 1 com 3, o 1 com 4, o 1 com 5, o 1 com 6, o 1 com 7. Certo? Se eu tivesse o 2, eu poderia ter o 2 com 1, não pode ter o 2 com 2, aí seria o 2 com 3, o 2 com 4, o 2 com 5, o 2 com 6, o 2 com 7. Seguindo essa linha de raciocínio, né? Aí eu teria o 3 com 1, 3 com 2, 3 com 4. Ou seja, para essa primeira casa aqui eu poderia colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Né? Poderia ter o tipo 7 e o 1. O 7 com 2, né? 1, 2, 3. Eu teria 7 possibilidades. Uma vez que eu escolhi o cara que eu coloco aqui, para a segunda casa só sobra 6, porque como ele fala que é distintos, eu não posso repetir. Se eu escolhi o 1, eu posso pôr o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Eu tenho então 6 possibilidades. Se eu escolher aqui na primeira casa o número 2, eu vou ter 2, 4, 6 possibilidades na segunda. Se eu escolher o número 7, né, eu vou ter de novo os 7, 4, 7, 5 e 7, 6. Ou seja, de novo eu vou ter 6 possibilidades. Então, independente de quem eu escolher na primeira, eu vou ter 6 possibilidades para a segunda. 7 vezes 6, 42. Então, eu vou ter 42 possibilidades. Né? Aqui eu coloquei 21, mas eu ainda teria aqui o 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6. O 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 é o 4, 7. O 5, 1, 5, 2 e o 6, 1, 6. Então, eu teria no total 42 possibilidades. Né? Vou apagar isso porque o nosso exercício não está falando de algarismos de 2. Ele está falando de algarismos de 3 possibilidades. Então, eu vou seguir a mesma regra, mesma ideia do tracinhos. Para a primeira possibilidade, se eu poderia colocar o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7, eu teria 7 possibilidades. Na hora de escolher o segundo, eu teria só 6, porque um cara já teria sido escolhido aqui. E ele fala distinto, então eu não poderia repetir. E para a última casa, só sobraria 5. Né? Tipo, eu vou formar um número. Escolhe um número. Primeiro eu escolho o 2, por exemplo. Para a segunda casa, eu poderia escolher o 1, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu teria 6 possibilidades. Se eu escolho o 5, por exemplo, para a outra, eu poderia escolher o 1, o 2 eu não posso, o 3, né, o 1, o 3, o 4, o 5 eu não poderia, o 6 e o 7. Ou seja, eu teria 5 escolhas. Independente de quem eu tivesse, eu teria 5 escolhas para a última possibilidade. Então, na primeira eu tenho 7, 6 e 5, porque não pode repetir. 6 vezes 7, 42, vezes 5 daria 210 possibilidades. Esse é o nosso espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades, que é aquele númerozinho que vai vir embaixo. Aí é justamente a perguntar também quantos seriam os números de possibilidades, né? Quantos números seriam formados. Na letra B, que daí chega na probabilidade, escolhendo aleatoriamente um desses números, calcule a probabilidade que o número escolhido conter o número 1 e 2. Eu vou fazer essa ideiazinha de tracinho também, para vocês verem aqui como é que funciona bem.
Então ele quer que tenha o número 1 e 2. Então ele quer que sejam os dois números. Tipo assim, vamos supor que eu tivesse aqui, colocasse o número 1 aqui e o 2, né? Eu formaria o número tipo 123, 124, 125, né? 126, 127. Né? Ou seja, nessa casa aqui, eu teria 5 resultados possíveis, certo? Então eu conseguiria formar 5 números. Se eu colocasse o 1 aqui e colocasse o 2 aqui, nessa casa, tipo ali eu teria 1, né, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 7, 2. Ou seja, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades também, né? Aí vamos seguindo a ideia. Se eu colocasse o 2 aqui e o 1 aqui, nessa casa eu também teria 5 possibilidades, seguindo o mesmo raciocínio. Se eu coloco o 2 aqui e o 1 aqui, nessa casa eu teria mais 5 possibilidades. Se eu coloco um número qualquer aqui, o 1 aqui e o 2 aqui, eu teria mais 5. Se eu coloco um número qualquer aqui, né, isso não é zero não, tá? Um número qualquer aqui, o 2 aqui e o 1 aqui, eu teria mais 5. Ou seja, no total eu teria 30 números, né? 30 números formados com 1 e 2. Então, a nossa probabilidade seria 30 em 210. Simplificando aqui, divide por 3 dá 7 avos.